É hora de falar sobre remover a maior ameaça na indústria da aviação. Pilotos são a principal causa de acidentes aéreos no mundo todo e isso só piorou. Se você acha isso difícil de acreditar, continue assistindo. As estatísticas não mentem. Embora a tecnologia tenha de fato tornado as aeronaves mais seguras, ela não pode eliminar a propensão dos pilotos a cometer erros repetidamente. Os pilotos causam quase 80% dos acidentes aéreos. Existe uma alternativa. Waymo e Uber já estão transportando passageiros. A SpaceX tem operado aeronaves de forma autônoma para o espaço e de volta. Os drones Predator têm operado sem pilotos há muito tempo. A acomodação da imperfeição apenas perpetuou a imperfeição, não removeu a ameaça. O acidente do voo 965 da American Airlines nas montanhas em Cali, Colômbia, não foi apenas resultado de erros de navegação, mas de uma pressão autoimposta para completar a missão, apesar dos erros que estavam ocorrendo. Após o 11 de setembro, os designers das portas de cabine nunca imaginaram que teriam que proteger os passageiros de pilotos suicidas. O voo 850, da AirAsia, foi precipitado por um capitão que se desviou dos procedimentos padrão ao desligar disjuntores durante o voo. E, finalmente, Hussain Shah Yank, um capitão da Pakistani Airlines com um histórico de aproximações não estabilizadas, sucumbiu ao viés de continuidade, obscurecendo seu julgamento a tal ponto que o impossível parecia possível. Este gráfico de barras mostra quanto os acidentes causados por pilotos diminuíram nos últimos 75 anos como resultado de tecnologias que tornaram o voo mais seguro. Mas, enquanto os acidentes aéreos causados por pilotos diminuíram graças à tecnologia, a porcentagem de acidentes aéreos causados por pilotos, na verdade, aumentou. Isso ocorre porque, à medida que as máquinas se tornaram muito mais seguras, os pilotos não, independentemente da tecnologia com a qual trabalham. A EASA, a Agência Europeia para a Segurança da Aviação, acabou de publicar um relatório e conclusão em junho, que eles estavam realmente descontinuando um estudo sobre a possibilidade de ter operações de carga com um único piloto, porque as tecnologias não eram avançadas o suficiente e os elementos de fatores humanos eram também complexos demais para serem considerados neste momento. O que eles realmente estão dizendo é: não queremos considerar a operação de aeronaves de forma autônoma sem um humano, porque se o fizéssemos, nem sequer seriam necessários tais estudos. Então, se não fizermos nada, o que podemos esperar? Infelizmente, mais do mesmo. Fatores humanos continuam a assolar a indústria da aviação. A boa notícia é que algumas empresas de aviação já adotaram a tecnologia. Quando um piloto fica incapacitado, um passageiro só precisa apertar um botão e o controle de tráfego aéreo é avisado e o avião pousa sozinho. Aqui está a verdade. Embora sistemas mais confiáveis sem humanos já estejam em funcionamento, indústrias inteiras, agências governamentais e até escritórios de advocacia dependem da participação dos pilotos, não apenas para voar, mas também para falhar. A lei de responsabilidade prospera com o erro humano. Bilhões de dólares estão vinculados a processos judiciais, investigações e regulamentações que só existem porque os pilotos continuam cometendo erros. Agências governamentais gastam quantias incríveis de dinheiro e mão de obra investigando acidentes, a maioria dos quais ainda é causada por humanos. O treinamento de voo e os salários também custam bilhões às empresas. Certamente seria uma mudança de paradigma, não apenas em como voamos, mas também em como vivemos. Mais de 10% da população mundial depende da indústria de transporte para sobreviver, prosperar, trabalhar e viver. Os pilotos são indispensáveis?
Os sindicatos de pilotos dirão que sim, absolutamente, mas, é claro, sua existência depende de manter o status quo. Há um termo que os pilotos usam chamado viés de continuidade, que significa seguir com um plano falho mesmo quando os sinais de alerta aparecem. Então, continuamos a projetar aeronaves em torno da falibilidade humana, construindo sistemas para nos proteger de nós mesmos, ou finalmente escolhemos remover a ameaça por completo. Temos mais do que sinais de alerta, temos mais de 100 anos de estatísticas de acidentes. Lembre-se do que eu disse antes. A acomodação da imperfeição perpetua a imperfeição e não remove a ameaça. E se, por uma vez, parássemos de construir em torno de erros porque não havia mais necessidade disso? Serei completamente honesto com você. Há definitivamente algo reconfortante em saber que há pilotos na frente. Alguém com quem conversar, alguém que pode falar conosco, nos confortar quando estamos nervosos, como quando estamos passando por turbulência, e saber que há pilotos que podem ter que salvar o dia. A maioria de nós já ouviu falar sobre o milagre no Hudson com o capitão Sully Sullenberger. Embora certamente louvável, a frequência de tais ocorrências é tão infinitesimal que é mais uma exceção e não justifica, com o número absoluto de acidentes que continuam a ocorrer, manter o status quo. Os dados são avassaladores. O erro humano predomina. De acordo com os estudos globais de segurança da aviação pelo NTSB, a ICAO, e as próprias revisões anuais de segurança da Boeing, quase 80% de todos os acidentes de companhias aéreas comerciais são causados por pilotos. Mesmo sendo altamente treinados e pilotando aeronaves modernas, eles ainda estão interpretando mal os instrumentos, caindo vítimas da fadiga, sofrendo de pressão psicológica, estresse e distrações. Embora a tecnologia continue melhorando, o cérebro humano ainda comete os mesmos erros e continuará cometendo os mesmos erros. Os pilotos também são propensos a viés cognitivo e interferência emocional, onde a automação não é. A automação já pilota a maioria dos voos comerciais na maior parte do tempo, como 95% do tempo. A redundância na tecnologia agora rivaliza com o backup humano. Remover pilotos poderia reduzir cadeias de erros catastróficos. No voo Air France 447, os pilotos estolaram um A330 funcional ao interpretar mal os dados de velocidade do ar. Asiana 214 em São Francisco, a tripulação não entendeu a automação e geriu mal a energia de aproximação. Colgan 3407, o capitão puxou o manche quando o stick shaker avisou de uma perda de sustentação. Os veículos militares e comerciais já estão operando e têm operado de forma autônoma há algum tempo sem pilotos. A eficiência econômica também favorece a automação. Então, quais são as principais barreiras? Bem, elas são, na verdade, psicológicas e institucionais. Os passageiros temem abrir mão do controle humano, apesar dos dados mostrarem que os humanos são de longe o maior risco. Os órgãos reguladores se movem lentamente devido à responsabilidade e ao lobby. Indústrias inteiras, incluindo o direito aeronáutico, sindicatos de pilotos e academias de treinamento, dependem da participação humana. Obrigado por assistir. Bye bye.